Shalom, glória a Deus pela sua vida, que bom que você está aqui. Estamos aqui para estudar 1 Coríntios e hoje é o capítulo 1. E que bom que nós temos esse livro, porque são instruções do apóstolo Paulo para a igreja de Corinto lá na Grécia, mas também serve para mim e para você. Fala sobre os dons espirituais, fala sobre o amor, fala sobre a benignidade, fala tanta coisa boa para a gente aprender sobre as imoralidades sexuais, né? Então tem muita coisa aqui, então fique aqui. A gente tem 16 capítulos para discorrer desse 1 Coríntios, então fica que Paulo tem muito a nos ensinar. Inclusive a igreja daquela época parece muito com a igreja que está hoje, né? Com os cristãos do jeito que estão. Então, assim, estão precisando de um puxão de orelha. Mas esse é um livro muito, inclusive, poético, né? Porque Paulo até escreve sobre o amor. Lembra 1 Coríntios 13, que ele fala sobre o amor, ser paciente, ser benigno, não esperar nada em troca. Pois é, então tem muita coisa boa pra gente aprender. A gente vai começar agora o capítulo 1, mas antes de a gente começar a leitura, a gente precisa orar, porque somente é o Espírito Santo para nos trazer revelação. Foi ele quem inspirou pessoas para estarem escrevendo. Então a gente precisa pedir ajuda ao autor e consumador. Por isso eu peço que nesse momento você coloque a mão no seu coração e vamos convidar o Espírito Santo. Querido amigo, Espírito Santo, eis-nos aqui, precisando de Ti, nos rendemos a Ti, declaramos que nós somos Tuas, Senhor, nos consagramos a Ti. Espírito Santo de Deus, Tu és a pessoa mais importante, Tu és uma pessoa preciosa, nós precisamos ouvir a Tua voz, fala conosco, Santo Espírito, em nome de Jesus, declaramos nossa mente e nosso coração cativos à Tua voz. Tu que és o Rei dos Reis, o Príncipe da Paz, o Leão da tribo de Judá, aquele que era, aquele que é e aquele que há de vir, fala hoje conosco, fala o nosso coração, ministra-nos, nós precisamos de Ti, traz revelação do alto, da Tua palavra, nos enche de sabedoria, em nome de Jesus, amém? Nome de Yeshua HaMashiach, Jesus o Messias, glória a Deus. Então vamos começar, 1 Coríntios capítulo 1, que fala assim: Paulo, chamado para ser apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, e do irmão Sóstenes. E o irmão Sóstenes, né? Eu imagino que Sóstenes seja alguém grego, né? Que está ajudando aqui, auxiliando Paulo, né? De repente escrevendo essa carta aqui. Versículo 2. Se não é, se você sabe quem é, escreve aí nos comentários. Se você tiver revelação de Deus, passa aqui pra gente, escreve aí, tá bom? Versículo 2. A igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus e chamado para serem santos, juntamente com todos que em toda parte invocam o nome do Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. Então aqui já é o prefácio, né? A saudação de Paulo, já é ele aqui chamando o povo para estar junto, né? E já falando quem ele é e para quem ele serve, né? Quem ele serve. Versículo 4. Sempre dou graças a meu Deus por vocês, por causa da graça que lhes foi dada, por ele em Cristo Jesus, pois nele vocês foram enriquecidos em tudo, isto é, em toda a palavra, em todo conhecimento, porque o testemunho de Cristo foi confirmado entre vocês, de modo que não lhes falta nenhum dom espiritual. Enquanto vocês esperam que o nosso Senhor Jesus Cristo seja revelado, ele os manterá firmes até o fim, de modo que vocês serão irrepreensíveis no dia do nosso Senhor Jesus Cristo. Fiel é Deus, o qual os chamou à comunhão com seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém? Então Paulo aqui tá dando graças a Deus por aquele povo de Corinto, né? Por tudo que eles receberam, pelo conhecimento, pelo entendimento, pelos dons espirituais. Então Paulo tá aqui falando também da graça, né? Porque de tudo que a gente podia ter, a graça é uma das melhores coisas. Porque hoje nós vivemos pela graça, a graça de Deus. Amém? Versículo 10. Irmãos, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, suplico a todos vocês que concordem uns com os outros no que falam, para que não haja divisões entre vocês, antes que todos estejam unidos num só pensamento e num só parecer. Meus irmãos, eu fui informado por alguns da casa de Cloé de que há divisões entre vocês. Com isso eu quero dizer que alguns de vocês afirma, eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Pedro, ou ainda eu sou de Cristo. Acaso Cristo está dividido? Foi Paulo crucificado em favor de vocês? Foram vocês batizados em nome de Paulo? Eu dou graças a Deus por não ter batizado nenhum de vocês, exceto Crispo e Gaio, de modo que ninguém pode dizer que foi batizado em meu nome.
Eu batizei também os da casa de Estefanas. Além destes, não me lembro de que batizei mais alguém. Pois Cristo não me enviou para batizar, mas para pregar o evangelho, não porém com palavras de sabedoria humana, para que a cruz de Cristo não seja esvaziada. Bom, Paulo agora está puxando a orelha, falando das divisões que existem, porque quando tem uma só linguagem, uma só visão, um só coração, o negócio caminha, o negócio flui. Mas ele ouviu falar, Chloe foi lá falar, dizendo, olha, Paulo, lá em Corinto o negócio está dividido, o negócio está pegando fogo, o negócio não está bom não, você precisa dar um ajuste lá naquele pessoal. E aqui, Paulo escrevendo a carta para o povo, né, dizendo, olha, não dá para superar a divisão, porque quando divide, o povo se divide, o negócio, sabe, vai murchando, miando. Então, assim, que não haja divisão nem na sua casa, nem no seu trabalho, nem no seu ministério, em nada da sua vida. Não pode ter divisão, porque quando tem divisão, há muito desânimo, há muito trabalho, há muito peso, sabe? Muitas coisas legais que não acontecem. O ideal é que todos possam olhar juntos, né? Ter a mesma direção, o mesmo caminho, a mesma visão, o mesmo sonho, para estarem caminhando de mãos dadas. Isso, esposa com esposo, os filhos, a família inteira, o ministério, o trabalho, nos estudos, em tudo que você tiver, esteja ali, sabe? Com alguém que você possa contar, que você possa falar a mesma linguagem. Amém? Isso facilita já 90% das coisas. Então, já ajuda bastante. Vamos seguir aqui, versículo 18. Pois a mensagem da cruz é loucura para os que estão perecendo, mas para nós que estamos sendo salvos é o poder de Deus, pois está escrito, destruirei a sabedoria dos sábios e rejeitarei a inteligência dos inteligentes. Onde está o sábio? Onde está o erudito? Onde está o questionador desta era? Acaso não tornou Deus louca a sabedoria deste mundo? Visto que na sabedoria de Deus o mundo não os conheceu por meio da sabedoria humana. Agradou a Deus salvar aqueles que creem por meio da loucura da pregação. Os judeus pedem sinais milagrosos e os gregos procuram sabedoria. Nós, porém, pregamos o Cristo crucificado, o qual de fato é escândalo para os judeus e loucura para os gentios. Mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, Cristo é o poder de Deus e a sabedoria de Deus, porque a loucura de Deus é mais sábia que a sabedoria humana, e a fraqueza de Deus é mais forte que a força do homem. Irmãos, pensem no que vocês eram quando foram chamados. Poucos eram sábios segundo os padrões humanos, poucos eram poderosos, poucos eram de nobre nascimento. Mas Deus escolheu o que para o mundo é loucura para envergonhar os sábios, e escolheu o que para o mundo é fraqueza para envergonhar o que é forte. Ele escolheu o que para o mundo é insignificante, desprezado, e o que nada é para reduzir a nada o que é, a fim de que ninguém se vanglorie diante dele. E porém, por iniciativa dele que vocês estão em Cristo Jesus, o qual se tornou sabedoria de Deus para nós. Isto é justiça, santidade e redenção. Para que, como está escrito, quem se gloriar, glorie-se no Senhor. Amém, glória a Deus. Estou precisando de óculos. Mas deixa eu ver aqui na 1 Coríntios 20, como fala a linguagem tradicional, porque eu lembro bem. Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. Deus escolheu as coisas fracas deste mundo para confundir os fortes. Deus escolheu as coisas vis deste mundo e as desprezíveis e as que não são para aniquilar as que são. Eu e você somos de Jesus Cristo, então assim, não importa de onde a gente veio, não importa o que a gente era, o Senhor nos fortalece e nós somos loucura para o mundo sim, mas nós estamos sendo salvas. Então glória a Deus, permaneça, fique firme. Paulo disse, olha, alguém foi batizado por Apolo, Paulo estava na cruz por alguém, então assim, nosso alvo continua sendo Cristo. A gente tem que seguir para o alvo, que é o Senhor Jesus. E aí sim a gente tem a redenção, a gente tem a purificação, a santificação pelo sangue de Jesus. Nós somos separadas para Deus. Então você tem que lembrar que você é separada para Deus, que você é bendita do Senhor, que você é princesa do Senhor. Amém? Glória a Deus, que o Espírito Santo continue te ministrando em nome de Jesus.